Agora são 8h25. Vamos falar sobre o cenário político brasileiro, jurídico. A gente vai conversar agora com ele, o Marcelo Uchoa, advogado, professor de Direito na Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Núcleo Ceará. Olá, Uchoa, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos assistem no Jornal Brasil Atual. Prazer recebê-lo, Uchoa. Vamos falar aqui sobre as notícias, né? Enfim, que falam sobre o nosso governo, né, Bolsonaro. Vamos escolher aqui a quebra de sigilo, né? A gente começa por aqui. Você viu que é aquela chamada Bolsofeios, né? A página Bolsofeios, ela foi registrada a partir de um telefone que foi utilizado por um secretário do gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro, que é a charada dele, inclusive, o nome dele é Eduardo Guimarães, conhecido como Dudu Guimarães. Bom, saiu dali, partiu dali, né, o documento que o UOL conseguiu, mostrando que o Bolsofeios foi uma conta feita no IP de um computador que estava lá dentro desse gabinete, né, do Eduardo Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro reage de uma forma bastante irônica, dizendo, isso aí se for verdade, eu vou dar aumento para o meu funcionário, né, por conta dessa chamada página Bolsofeios. Enfim, parece que a ligação é bastante estreita, né, como a notícia está colocando, e a pergunta que fica, né, já há indícios suficientes para a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro? Enfim, como é que você está vendo esse imbróglio? Mais um, né, Uchoa? Olha, Marilu, há indícios sim, né, naturalmente no Conselho de Ética da Câmara para a cassação, mas não só isso, né? A disseminação de fake news, sobretudo discurso de ódio na internet, ela hoje está criminalizada. Existe uma lei, que é a Lei Lola, que estabelece certas punições. Eu não me recordo agora qual é o grau de punição disso aí, mas é bom que o telespectador, quem está nos assistindo, ouvindo agora, saiba de que essa coisa, uma vez comprovada, ela configura crime do país. É muito grave o que aconteceu, porque há uma demonstração clara de que o tal do escritório do crime, dentro das estruturas de poder ligados à presidência da República, de fato existia, e nesse caso, o próprio gabinete do Eduardo Bolsonaro, no mesmo e-mail que comprava as passagens dele, que resolvia as coisas dele, ou seja, uma coisa absolutamente direta. E a resposta dele, como você mesmo disse, ele nem nega, né? Ele não só confirma, como faz chacota. Eu espero que o parlamento tenha a responsabilidade e faça valer as prescrições daquilo que aprova. Porque qual é o sentido de você aprovar uma lei tratando de reprimir ou de sancionar de uma forma mais veemente o estímulo da massificação do discurso de ódio pela internet, se você permite que um deputado faça isso, se você não toma providência, né? Essa é a questão. Agora é curioso, né, Uchoa, que essa página foi retirada do ar depois que essa informação veio a público, e ali tinha inclusive, além de ataques, né, feito contra instituições, o Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara Rodrigo Maia e outros adversários políticos, também publicações convocando para as manifestações aí contra o Congresso, contra o STF e a favor do presidente Bolsonaro. Agora, tem um aspecto que também impressiona, Uchoa, que é a disfarçatez, né? Porque é algo tão pueril ser feito ali de um e-mail registrado na Câmara. Como é que você vê? Todo esse descuido já é uma coisa assim que fica meio explícito, o parlamentar acha que pode fazer qualquer coisa, o assessor dele acha que pode fazer também, que não vai ter consequência nenhuma, é isso, Uchoa? Glauco, é um descaramento total, né? Essas pessoas, elas acreditaram e acreditam piamente que no Brasil não existe lei, que no Brasil não há regras a se cumprir, que no Brasil não há uma Constituição que trata de estabelecer que ao parlamentar, ou ao presidente da República, ao senador, há um decoro a ser respeitado. Eles acham realmente que não tem um papel educativo, não só proativo, mas pedagógico,
E enquanto as instituições continuarem a tolerar esse tipo de postura, só tende a piorar, né? Na verdade, os ataques ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal já era para ter, de ontem para hoje, imediatamente dito alguma coisa. O ataque pessoal ao presidente da Câmara, um ataque pessoal ao presidente do Senado, chamando a população para a rua para se insuflar contra a manutenção do sistema democrático sobre as bases e estruturas do poder. Eu realmente quero acreditar que essa lei 13.642, né, ela vai ser cumprida e que a atitude da Câmara seja forte com relação a isso, porque é do gabinete do Eduardo Bolsonaro. Agora, mais uma vez eu vou dizer aqui, como eu sempre digo, não é a primeira vez, né? Essas pessoas já estão repetindo, os indícios que estão tornando cada vez mais claros, mais evidentes. Assim, por exemplo, o que ontem fez o presidente Bolsonaro naquela entrevista em que ele levou um bufão para distribuir bananas para os jornalistas, ele está quase pedindo ele mesmo o impeachment dele. Por quê? Porque está sendo tolerado uma situação absolutamente insustentável. Até quando, eu não sei. Que não é falta também de denúncia aqui da nossa parte. Exato, com certeza. Bom, Eduardo Bolsonaro deve pensar assim, bom, meu pai é presidente da República, tá? Então, aquela postura, né? Meu pai é o presidente fala, eu sou o presidente, eu que mando. Como você está falando, quer dizer, teria que ter aí uma postura, né? Enfim, como você falou aí, lembrando bem, né? Uma postura do STF, uma postura firme, né? Em relação a esse tipo de ação, né? Tanto do filho quanto do pai. Quer dizer, parece que a gente não tem lei mesmo, né? Essa impressão é que fica, né, Uchoa? Marilu, eles falam para um público específico, né? Um público que não tem a capacidade intelectual de entender o que é a democracia. Eles sabem, naturalmente, que estão cometendo ilícitos, mas eles já se apegaram tanto a essa ideia de que as instituições manterão uma tolerância indefinida, que continuam fazendo isso à torta e à direita. E nós ficamos ao léu das inconsequências dos resultados desse tipo de ação. Porque, claro, cada vez que acontece um escândalo desse, é bom que quem está escutando agora ou assistindo saiba, isso nos prejudica, porque ninguém vai investir num país que está sendo comandado por pessoas que não têm a menor capacidade, habilidade de conduzir de forma minimamente ética, né, a nação. Então, se não há investimento, não há circulação de dinheiro. Se não há circulação de dinheiro, vai aumentar o desemprego, vai diminuir o poder de compra e vai bater no nosso bolso. Porque se fosse o Eduardo Bolsonaro sozinho falando besteira, tudo bem. Mas o problema é que ele fala e as coisas acabam repercutindo no nosso bolso. E é o filho do presidente da República, que, por sua vez, alimenta esse completo descontrole e desequilíbrio emocional de todos os filhos. É um presidente que, quando fala uma coisa, é replicado imediatamente na internet pelo filho, ou então tem um general alucinado que fala uma bobagem por aqui ou por ali, e isso acaba com o Brasil. Não se trata mais de gostar do presidente ou não gostar do Bolsonaro, se trata realmente de voltar ao que o ministro Marco Aurélio disse lá atrás, alguém tem que colocar uma mordaça nessa turma. Não é possível, né? Exato. Agora, em relação a alguma providência, né, enfim, qual que seria, né, o órgão que poderia tomar uma providência? Quer dizer, ou então, você acha que a resposta tem que ser dada nas ruas, né? A gente tem aí várias manifestações, Dia Internacional da Mulher, temos também o ato pela Marielle Franco, enfim, para saber quem matou Marielle Franco. Temos ainda dia 18 pela educação, pelo serviço público. A resposta é na rua mesmo, Uchoa? É isso aí, Marilu, porque não dá para a gente responder juridicamente a certos problemas que a gente já mostrou que não está inclinado a resolver. Na verdade, desde o golpe de 2016, há uma sequência de ações judiciais. O golpe de 2016 ele desestruturou a estabilidade democrática do país, as instituições perderam credibilidade e a justiça ficou sem rumo. Então, o que paira é o reino da injustiça no Brasil. Aliás, uma injustiça que ela, inclusive, é seletiva, ela é absolutamente rígida com alguns e absolutamente tolerante
e leniente com outras. Então, é o povo na rua. É como você está colocando. São 3 momentos importantes, em março, no dia 8, Dia Internacional da Mulher, no dia 14, os 2 anos da execução da Marielle, no dia 18, Dia Nacional da Educação, que a população está sendo chamada às ruas. Eu tenho defendido, por exemplo, que a bandeira do impeachment do Bolsonaro seja incluída nesses 3 eventos. Por quê? Porque crime, né, de responsabilidade ou crime comum, no caso de responsabilidade, é crime. Né? Ele precisa ser denunciado, apurado, ele precisa ser decidido e, eventualmente, reprimido. Né? Você não pode simplesmente tolerar ou naturalizar essa persistência de crime. E as instituições já demonstraram que não vão dar a resposta que devem dar se não tiver povo na rua. A Comissão de Ética poderia imediatamente da Câmara acionar o Bolsonaro? Poderia. O Ministério Público Federal poderia tomar alguma ação? Poderia. Entretanto, a Comissão de Ética também poderia dar uma resposta à violência que sofreu a deputada Gleice Hoffmann na semana passada. O Ministério Público poderia ter já entrado com uma ação com relação ao Bolsonaro, presidente Bolsonaro, ter convocado, pelos seus WhatsApps, as mobilizações do dia 15, ou então o ataque contra jornalista, a liberdade de imprensa, aquela da Folha de São Paulo, mas não está fazendo isso. Então, assim, se o povo na rua levantar a bandeira, essa coisa vai acontecer. Queria lembrar aqui, Marilu e Glauco, que em 2013, houve uma discussão no Brasil sobre o aumento de 20%, 20 centavos na passagem de São Paulo. Dali, houve uma discussão sobre a lei da mordaça, aí depois começou a história contra os mais médicos, e depois todo mundo indignado com a saúde, com a educação, não sei o quê, e acabou o que aconteceu? Que acabou, entrou a Lava Jato, e no final a Dilma acabou sofrendo um impeachment por ter cometido supostamente pedalada fiscal sem cometer. O que aconteceu? O que aconteceu ali é que o povo na rua pressionou o Congresso e acabou-se. Enquanto a gente não assumir essa bandeira e tentar fazer a mobilização da sociedade, o Congresso não vai se mexer. Agora, se o povo na rua começar a se movimentar, aí eu garanto que o Congresso vai ter um dia que se manifestar. E não adianta dizer, mas o César Maia foi apoiado por esse pessoal, o Alcolumbre foi apoiado, de fato foi. Mas o Renan Calheiros também tinha sido apoiado pela Dilma, e não sei o que, e nessa hora H a turma vira porque tem que dar uma resposta às urnas. E no caso da Dilma, nem cometimento de crime de responsabilidade tinha. Nesse caso aqui específico, há uma cascata de coisas aí que podem ser apuradas. Não só do pai, mas também dos filhos, aliás, dos filhos, inclusive questões relacionadas a investigações criminais aí, que todos já sabem. Exato, e acrescentando ainda mais o caldo, engrossando mais o caldo, tem o caso do Ceará, do motim dos PE, dos policiais militares, onde o tenente-coronel Adilson Paes de Souza informou aqui os crimes que o diretor da Força Nacional, Aginaldo de Oliveira, cometeu, ao elogiar os amotinados. Inclusive, ele acredita que ele deveria ser processado por ter cometido crimes militares. E ele não vê também a atuação do Ministério Público Federal ou a atuação do Ministério Público Militar. Enfim, ele fica, inclusive, na dúvida quem é que poderia entrar também com essa questão, para tentar processar esse tenente-coronel, do governo Bolsonaro, da Força Nacional, que cometeu esses crimes, E realmente está passando batido na imprensa essa história, Ninguém está cobrando nada, e isso é muito grave, Como disse aqui o Ricardo Moura, da Universidade Federal do Ceará, ontem. O coronel Aginaldo, ele é egresso aqui do Ceará. Ele já tinha um histórico de comandar alguns batalhões, eu não sei bem quais, acho que de repressões mais ostensivas, e foi alçada essa condição de coordenador da Força Nacional logo que assumiu o Bolsonaro. Quer dizer, há uma linha ideológica aí que se apresenta muito próximo. Mas ele veio para o Ceará na condição de mediador, na condição de interlocutor do governo federal, que supostamente deveria tentar arrefecer os ânimos
e contribuir para o desfecho do movimento. O que ele fez foi estimular, né? O que ele fez foi enaltecer a figura daquelas pessoas que se insubordinaram e que geraram, por sua insubordinação, quase 300 mortes no estado do Ceará, pelos números que foram apresentados. E não só isso, né? Extorsões nas ruas, ameaças de, se não fechar o comércio, nós vamos destruir tudo, inúmeros crimes de roubo, de furto, etc. e tal. Portanto, cometeram crime, né? Porque fizeram uma paralisação à revelia da lei, e mesmo desconsiderando que o governo do Estado já vinha com uma tentativa de negociação que já vem acontecendo desde o primeiro ano do governo Camilo Santana. É importante dizer, Marilu, sobre essa situação, que o governador Camilo é um homem de muito diálogo, né? Entendeu a situação da defasagem salarial no âmbito da segurança pública desde o seu primeiro mandato, entendeu a dificuldade na lei de promoções, então criou uma lei de promoções, investiu no aumento remuneratório, fez novos concursos, investiu em novos armamentos, melhorou a estrutura dessa turma todinha, e mesmo diante da possibilidade da categoria buscar uma melhoria salarial nesse ano, negociou, né? Mesmo sem a possibilidade de previsão de greve estabelecida na Constituição, negociou com as categorias profissionais. E, no final, fizeram isso. Por quê? Porque é um interesse partidário, né? O interesse aqui são grupos políticos que querem tomar o poder nas principais cidades para depois ganhar o Estado, que é governado pelo PT, e, eventualmente, essa coisa ser cascata no Nordeste. O comandante dessa Força Nacional, ele faz parte desse grupo, sem dúvida alguma. Senão, não chamaria aquela turma de gigante. Eu acho que ele deveria ter sido imediatamente exonerado se, de fato, o Brasil tivesse um governo de responsabilidade e a apuração dessas coisas aí que foram colocadas. De fato, ele estimula a quebra de hierarquia. Não só aqui, mas em qualquer outro lugar, inclusive na força dele mesmo, né? Sem dúvida, tá certo, show. A gente agradece aqui toda a sua análise, viu? Um grande abraço para você e até a próxima. Tudo de bom, o Glauco também, todo mundo que escuta, eu estou sempre à disposição. E, bom, contar comigo, você sabe que eu estou aqui. Tá certo, obrigado. Um grande abraço. Falamos aqui com Marcelo Uchoa, ele que é advogado, professor de Direito na Universidade de Fortaleza, integrante também da BJD.